Muito bem, a gente está começando aqui mais um áudio, né? Uma aula que é resumo do conteúdo que a gente dá no curso de Ciências Sociais Aplicadas ao Direito para a turma do período de Direito da Faculdade Central do Recife, 2023.1, e aqui a gente inicia um módulo de Antropologia, tá certo? A gente vai discutir os conceitos elementares da antropologia e a forma como a gente pode aplicar eles ao estudo do direito. Primeiramente, a gente precisa definir o que é antropologia, tá? A análise etimológica, o entendimento do que vem a ser antropologia a partir da análise da palavra, consiste em entender esse como a ciência do homem, tá? Anthropos, homem, logia vem de logos, conhecimento, saber, tá certo? E a gente pode dizer com relação a essa ciência do homem que ela difere de outras ciências que estudam o homem como ser biológico. Leia-se, por exemplo, a medicina, a biologia e ciências relacionadas às ciências naturais. A antropologia vai tentar compreender o homem como o homem em sua totalidade, tá? Entender ele como ser biológico, assim como entender ele como parte de um processo social e cultural, tá certo? É evidente que a antropologia, tal qual nós estamos falando agora, ela surge oficialmente, não é? Ali pelo século XIX, e que, claro, é evidente, você pode falar de campos do conhecimento, campos do saber anteriores a essa antropologia, tal como entendemos aqui, tal como a gente vai apresentar aqui, que já refletiam acerca do homem nessa totalidade, certo? A gente já falou sobre a maneira como a filosofia na Grécia ela se volta para o homem, né? Tomar o homem como centralidade. A gente pode falar de conhecimento religioso, né? A gente pode falar do cristianismo. Mário Ferreira dos Santos já dizia que o cristianismo, de alguma forma, ele é a religião do homem, e não apenas o cristianismo, mas outras grandes religiões monoteístas ou não monoteístas, elas têm bastante reflexões profundas acerca do homem, né? Na filosofia também a gente pode falar que esse olhar para o homem ele permanece na Idade Moderna, no Iluminismo, nas contribuições de Thomas Hobbes, de Maquiavel, entre outros pensadores, o próprio marxismo de alguma forma, e mencionamos também que a arte, a literatura, a poesia, ela expressa bastante impressões acerca da natureza humana, da condição humana, tal qual é imaginado pela sociedade. A gente sabe que a arte é uma forma de condensar as impressões, condensar os sentimentos e as emoções do coletivo dentro do plano do simbólico, e por isso a arte tem uma função e uma importância de achar a unidade da consciência do povo, né? Ou representá-la. E de uma forma geral, você tem muitas formas de conhecimento anteriores a essa antropologia que refletem sobre o homem, tá certo? O que a antropologia vai se propor a fazer de diferente é que aqui ela está tentando construir os seus alicerces com base numa nova perspectiva de ciência, tá certo? A gente construiu um argumento na primeira aula desse curso, né? A gente falava sobre o surgimento das tradições sociológicas, a gente falava sobre se era verdade que elas tinham um surgimento entre os séculos 18 e 19, né, com o advento de correntes da teoria do conflito, da teoria durkheimiana, ou se procedia que isso vinha de um advento de uma ideia de ciência que está vinculada à tradição socrática da filosofia. E aí isso poderia nos dizer que
nos levar a crer que as ciências humanas elas têm uma origem mais remota. Essa antropologia que surge, ela certamente ela está mais vinculada a parâmetros positivistas, no sentido de que a ciência ela se propõe a investigar os fenômenos concretos, os fenômenos materiais, observáveis, os fenômenos da natureza, buscar as leis que regem a natureza visível, concreta, palpável, observável, tá? E dessa forma, o objeto da antropologia, né, o homem, em especial a cultura, como principal atividade do homem, a principal realização do homem, eles são pensados dentro desse plano material, visível, observável, palpável, e ainda que se fale de cultura imaterial, né, a gente podia falar a linguagem, podia falar imaginário coletivo, essa perspectiva ela tem seus efeitos, a cultura nesse sentido tem seus efeitos bastante observáveis e registráveis por técnicas como etnologia e etnografia, né, que são técnicas próprias de pesquisa empírica da antropologia, né, antropologia moderna, tá certo? Partindo para uma outra questão, nós devemos ter em mente também a importância do estudo da cultura para o direito, tá certo? A gente falava em sala de aula que vocês, enquanto juristas, enquanto advogados, desembargadores, na carreira de vocês, vocês de certo vão se deparar com situações que envolvem o entendimento da cultura, os limites da cultura, a forma como a lei define cultura, limita o seu campo de atuação, regulamenta o campo possível de práticas culturais, as legitima, e como que a lei a respeito de práticas culturais ela deve ser interpretada, tá certo? Então, por exemplo, uma situação que a gente falou muito em sala de aula, o juizado de menores denunciou um casal, digamos aqui na cidade de Recife, isso aqui é uma situação hipotética, por praticar violência contra uma criança de 13 anos. Que violência? Suponha uma situação absolutamente drástica. O casal cortou o clítoris da menina, tá? Alegando que ela não pode ter prazer sexual por ser mulher, que vai de contra a religião delas. Você pega um caso desse, um caso de abuso, de violência contra a criança, e tem que julgar. Acontece que a mesma lei que diz que isso sim é uma violência contra a criança é a mesma lei que afirma que a prática religiosa, a consciência religiosa, a expressão da religião, da pregação religiosa, ela é livre e protegida pela lei, certo? O advogado pode alegar que não, isso é uma prática de alguns segmentos do Islã milenar, eles têm direito à prática religiosa, portanto, isso não é um crime. Você, como juiz, tem que ver a situação como a lei entende essa questão da prática cultural, os limites dela, como que a lei entende e regulamenta a questão de uma prática cultural e o limite dela que faz com que ela não possa entrar no campo da violência. O que é que separa a prática cultural da violência? As discussões recentes sobre a posição de grandes religiões sobre a homossexualidade, a homoafetividade, é um debate que também deve ser levado em consideração nesse sentido, porque a forma como as religiões antigas representam a questão da homoafetividade e a maneira como está escrito e representado nos escritos dos livros sagrados, se ela é compatível, se ela é similar à maneira como uma afetividade ela é representada e se procede que essa linguagem ela é uma incitação à violência. É uma questão que é discutida pelos movimentos sociais contemporâneos e por aqueles que também defendem a consciência da prática religiosa, tá?
Outros exemplos que podem ser citados, a questão do preconceito racial, a questão das cotas raciais recentemente, como definir raça, como definir etnia, como definir questão de apropriação cultural, como defender a questão da discriminação das religiões de matriz africana, de matriz indígena e onde que a linguagem ela deve ser entendida como preconceituosa ou não. Como que, por exemplo, a linguagem do direito ela tipifica o crime de racismo e a maleabilidade da linguagem para criar novas expressões de linguagem de conotação racista e como que a lei pode identificar a linguagem racista e definir o crime de racismo. Então, todos esses aspectos eles podem ser pensados do ponto de vista de como o direito deve interpretar a cultura, o direito da livre manifestação da cultura, o direito das livres práticas associadas a uma cultura e a forma como ele a regulamenta, porque essas situações elas são cotidianas, elas geram muitos conflitos, os conflitos culturais eles são uma realidade e nesse sentido a definição de cultura ela tem que ser bastante compreendida de uma maneira bastante profunda por aqueles que almejam uma profissão eficiente, né, no direito, certo? Um outro aspecto bastante relevante é a gente investigar o próprio conceito de cultura, né? Perguntar o que é cultura, muitas respostas possíveis podem surgir, não é verdade? E afirma-se que até a década de 60 no Brasil havia aproximadamente mais de 170 definições distintas de cultura nos dicionários, nas enciclopédias, nos artigos científicos, nos livros de ciências humanas, isso circulando no Brasil nessa década, tá certo? Então existem muitas possíveis definições de cultura e a nossa proposta para essa aula é a gente fazer uma investigação do desenvolvimento da palavra cultura, tá certo? Vejam, você estivesse na civilização grega, na civilização romana, essa palavra poderia parecer um tanto quanto estranha, certo? Não havia uma palavra que abarcasse o conjunto das realizações humanas no que concerne ao seu processo de transformação da natureza no plano da economia, a produção da linguagem, das artes. Cada campo desse era visto como distinto. E você pensar numa palavra que abarcasse tudo era bastante complicado. Você não tinha uma palavra que referisse a esses bens produzidos pelo homem. Você tinha a ideia de civilização, certo? Mas a ideia de cultura, tal como se entende, e a origem dessa palavra, a maneira como ela entra em circulação nas sociedades humanas, a maneira como ela passa a ser um conceito, ela data bastante do século XVI ao século XVIII da França, não é? E falar do desenvolvimento dessa palavra, o desenvolvimento histórico dessa palavra, significa a gente entender a passagem de cultura enquanto uma palavra que tem um sentido literal para um sentido figurado, tá certo? No sentido de que cultura ela se referia à atividade econômica. A ideia do radical da palavra cultura e cultivar tinha exatamente esse significado. Você podia pensar, como inclusive é utilizada a expressão até hoje. Cultura da uva, cultura da cevada, a cultura do milho, a cultura do feijão, a cultura do café, no sentido de cultivar esses bens agrícolas, a cultura da agropecuária, entre outros exemplos possíveis que a gente usa para se referir à atividade econômica, em especial no campo da agricultura. Mas
há um determinado momento em que essa palavra ganha um sentido figurado. E esse sentido figurado é de usar essa ideia de cultivo, mas referindo-se ao espírito humano, às potencialidades humanas. E aí, sempre que se referir à cultura, você está falando propriamente dos bens, aqueles bens que, quando nós temos acesso, nós desenvolvemos todas as nossas potencialidades humanas, a razão, o senso crítico, a imaginação, a razão, entre outras. Então, exemplos possíveis que a gente pode citar de cultura nesse sentido bom, a filosofia, a religião, a ciência, as artes, a literatura, são aspectos pelos quais a gente pode, música, não é? A gente não pode esquecer, a gente pode colocar como bens que ajudam a desenvolver o ser humano, as capacidades do ser humano, certo? E era um período da França em que a ideia de você desenvolver as letras como parte do fortalecimento da razão humana, as letras, as ciências, elas eram fundamentais para o desenvolvimento do homem, pensado de maneira universal, e o desenvolvimento da civilização, tá certo? E aí cabe aqui a gente fazer uma colocação neste debate da intelectualidade francesa do século XVIII. As palavras cultura e civilização, elas são distintas, porém você não está falando de conceitos opostos, tá certo? A gente vai ver mais adiante o que é que eu quero dizer com isso. Elas são distintas no sentido de que pensava-se que quanto mais elevada uma cultura, mais desenvolvida é uma civilização. E essa distinção, ela está muito relacionada a algo que a gente já discutiu na aula de Escola de Frankfurt, não é verdade? Lá no módulo de Sociologia, porque Georg Lucas, né, ele era aquele autor que dizia que a partir da cultura, a partir dos bens culturais, você fazia a crítica da civilização da técnica e da ciência, tá? Mas por civilização, você está falando aqui de as instituições sociais responsáveis por gerar autocontrole e produzir ordem social, tá certo? Pense, por exemplo, na escola. A escola é uma instituição que ela gera autodisciplina. A tua vivência na escola vai fazer com que você desenvolva autocontrole, com que você desenvolva disciplina e torne-se apto a viver na sociedade. Isso em termos de você desenvolver um código de conduta ou um padrão de comportamento, tá? Então, cultura são os bens que são relacionados ao desenvolvimento do homem, ao desenvolvimento da razão, da imaginação criativa, do senso de alteridade, da humanidade, da imaginação artística, entre outros aspectos. E civilização, instituições sociais voltadas para controle social e manutenção da ordem. Tá? Essa distinção, em princípio, ela é fundamental, porque a gente está falando do desenvolvimento do conceito de cultura, mais na frente a gente vai ver que o conceito antropológico de cultura, ele abarca as duas questões, mas vamos por partes, tá? Eu já falei aqui também que essa visão de cultura, ela tem um horizonte universalista no que concerne ao homem. É a ideia de que a cultura, ela desenvolve o homem, o homem tomado de maneira universal. O contato com a cultura desenvolve o homem em qualquer perspectiva. Não é que haja uma classe incapaz, uma classe capaz que deve... Não, o homem que tem acesso à ciência e à razão, ele vai se desenvolver e vai alcançar a felicidade. Tá certo? Então, o homem aqui é pensado universalmente. Tá? Aqui a gente está falando de uma primeira perspectiva da cultura. A intelectualidade alemã do século XIX, ela recebe uma grande influência dessa discussão francesa, recebe uma grande influência da literatura grega
E destaque-se aí Nietzsche, Goethe, destaque-se aí Hölderlin, pode-se falar de Fichte, pode falar-se aí também de filósofos como Schelling, como Hegel, como o próprio Kant, pode-se falar aí de Leibniz, você pode falar de N escritores do século XIX alemão, pensadores intelectuais. Mas uma coisa que a gente tem que pensar aqui, quando a gente está falando da maneira como a intelectualidade alemã ela constrói a ideia de cultura, é a gente entender que, primeiramente, em vez do universalismo, você tem uma visão particularista da cultura. Como assim? A cultura, ela não está relacionada a bens que têm o fim de desenvolver o homem tomado de forma universal. A cultura é necessariamente a cultura de um povo. A cultura está relacionada ao gênio artístico, à criatividade e à originalidade de um povo. E é aquilo que faz ele se distinguir de outros povos. Nesse sentido, a intelectualidade alemã está pensando na cultura em termos de compreender as origens da Alemanha, de compreender a nação alemã, as características da Alemanha e a identidade da Alemanha. Essa perspectiva particularista ela é interessante por quê? Porque a gente, a gente costuma pensar essa questão da identidade de uma forma particularista, essa questão da cultura. Como é que nós, pernambucanos, nos diferenciamos sei lá, de outros povos brasileiros, como Ceará, como Rio de Janeiro, como Mato Grosso, como São Paulo, como Rio Grande do Sul. Como é que nós, brasileiros, nos diferenciamos dos norte-americanos, dos franceses, dos ingleses, dos japoneses, dos alemães, dos austríacos, dos canadenses, dos australianos, dos africanos, chineses e assim por diante, né? É pensar o que é que nos diferencia dos demais povos, entendeu? Então, essa discussão alemã que traz esse caráter particularista da cultura, ele é muito importante para a maneira recente da antropologia estudar a cultura e, sobretudo, para o trabalho de antropólogos como Franz Boas e também que influencia bastante o nosso Gilberto Freire, não é? Um segundo aspecto é que aqui sim, a ideia de cultura ou cultur, né, com K, é uma expressão que parece oposta à ideia de civilização, não apenas distinta, como oposta. Porque falar de civilização nesse debate intelectual alemão é falar sobre instituições que representam e preservam uma velha aristocracia, uma velha ordem monárquica, um poder a ser superado e um poder que é um obstáculo para a unificação do povo alemão. Você está falando aqui da fundação da Alemanha enquanto nação, da fundação da Alemanha enquanto nação unificada, tá certo? Então aqui eles pensam a cultura como necessária para desenvolver essa consciência de nacionalidade alemã, superar esse obstáculo, que são essas instituições que representam a ideia de civilização, e fundar uma Alemanha livre, uma Alemanha autônoma e unificada. Então aqui são conceitos e remete a um conflito político, né, de um determinado contexto histórico. E aqui é uma ideia que é diferente de como os franceses diziam, com uma cultura elevada e ter uma civilização perfeita. Aqui, uma cultura, no debate alemão está falando que uma cultura desenvolvida que faça a unificação do povo alemão, ela vai superar essas instituições que é a ela que nós nos referimos quando falamos de civilização nesse contexto alemão, tá certo? Então aqui algumas distinções, e sobretudo essa visão alemã de unificação, de fundação do povo, é muito no sentido dela se distinguir dos demais povos da Europa, tá? E fala-se que está relacionado também a uma antiga ânsia, né, de você separar das influências judaicas e cristãs, você de quebrar com a influência de Roma e de Jerusalém na cultura alemã, e que é uma ânsia que, levada às últimas consequências, acabou sendo as bases do nazismo. Mas, enfim, claro que nenhum desses autores estava propriamente pensando em fundar algo horrível desse jeito, né? Como foi o próprio nazismo alemão. Mas isso não,
discussão que não vem ao caso. Então aqui você tem todo um desenvolvimento da palavra, um desenvolvimento de um conceito, tá? E que ele vai ganhar um contorno, ele é necessário para o desenvolvimento do conceito antropológico de cultura, mas o conceito antropológico de cultura, ele tem um caráter que tem algumas distinções, não é? Primeiro, ele tem uma abrangência, tá? Que antes ela não tinha. Foi com um antropólogo chamado Edward Taylor, ali mesmo pelo século XIX, um antropólogo inglês, vinculado a uma corrente da antropologia cultural que a gente conhece como evolucionismo, mas isso é tema para uma próxima aula, tá certo? Edward Taylor vai dizer que a cultura ele é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e todas as produções dos homens em sociedade. Presta bem atenção. Conjunto complexo que inclui conhecimento, leis, arte, moral, direito e todas as produções dos homens em sociedade. Esse conceito é extremamente abrangente de cultura e o impacto que ele gera para essa noção de cultura é você dizer o seguinte: cultura agora é praticamente tudo que o homem realiza em sociedade, certo? Desde bens materiais, como uma mesa que está aqui na minha frente, uma garrafa d'água, edifícios, tecnologia, linguagem, conhecimento, padrões de comportamento, linguagem corporal, vestimenta, código moral, etiquetas cotidianas, tudo, absolutamente tudo, torna-se parte desse complexo que Eduardo Taylor está chamando de cultura, tá certo? Então, é bastante abrangente essa ideia e um segundo impacto que causa para toda essa discussão anterior é o fato de que agora não existe mais, não faz mais sentido a ideia de distinguir cultura de civilização, porque falar de instituições sociais que geram autodisciplina como de bens necessários ao desenvolvimento do ser humano, tudo isso é falar de cultura, é tudo cultura ao mesmo tempo. A distinção não faz mais sentido. Você pode até separar como aspectos da cultura, mas que estão dentro do plano da cultura. É tudo cultura de alguma forma, tá certo? Quanto a essa questão da cultura que está relacionado aos bens que ajudam ao desenvolvimento do ser humano, a gente pode dizer de uma forma bastante pertinente, como uma conclusão lógica, é que se todos esses aspectos fazem parte da cultura, essa cultura que tem uma determinada áurea de importância, uma áurea de respeito, porque é ela que eleva a razão, é ela que eleva a humanidade, é ela que eleva um povo, ela vai perder de alguma forma o caráter de certa forma elitista da cultura, ou como é que a gente pode dizer, exclusivo da cultura. Como assim? Essa primeira definição que estava aí nos debates franco-alemães podia levar você a dizer que apenas alguns povos têm cultura. Por exemplo, era você dizer que apenas a Europa possui cultura, porque ela possui religião, porque ela possui linguagem, língua desenvolvida, porque ela possui ciência, porque ela possui filosofia, ela possui literatura, que ela possui artes, arquitetura desenvolvida, certo? E que uma civilização primitiva não possui cultura, ou melhor dizendo, estratos da sociedade sem acesso a esses bens, e isso é muito comum em países periféricos, países com altos índices de desigualdade social como o nosso, seria dizer que essas populações, essa massa, ela não possui cultura, certo? É você dizer que cultura popular, aquela cultura que a gente chama hoje que ela é feita da periferia para representar a vida e as experiências na periferia, ela não é cultura, porque ela é restrita, certo? E ela não é alta cultura no sentido de
representar valores elevados, dela ter um caráter universalista, de desenvolver capacidades humanas, tendo como mira um homem visto de maneira universal, entre outros aspectos, tá certo? Isso geraria uma visão preconceituosa acerca da cultura. Seria você dizer, como muita gente, falaram muito bem em sala de aula nas nossas discussões, esse povo não tem cultura, é um povo sem acesso à cultura. Com essa definição de cultura aqui, antropológica, após o Edward Taylor, em que todas as realizações humanas, esse complexo de realizações humanas em sociedade é cultura, bom, você pode dizer que sim. Nona Sinfonia de Beethoven, as Sumas Teológicas de São Tomás de Aquino são parte da cultura, tanto quanto uma música popular, um forró, um shot, um baião, um frevo, um samba, certo? Danças populares, hip hop, funk, fazem parte da cultura. O que você pode fazer é distinguir alta cultura de cultura popular e cultura de massa, certo? Você pode fazer estas distinções, mas tudo dentro do campo da cultura, certo? Agora você tem um conceito abrangente que reconhece realizações humanas em sociedade, como sendo parte da cultura, a vantagem desse conceito novo é que você pode usar do método científico para fazer um trabalho comparativo das culturas, certo? É você dizer agora que eu posso comparar padrões de comportamento numa cidade como Nova York, de primeiro mundo, comparar com, sei lá, com alguma tribo indígena brasileira, com alguma tribo africana, e encontrar os elementos comuns, encontrar a unidade você quer um estudo sobre a formação e os elementos que são constitutivos de padrões e práticas cotidianas. Você quer achar uma unidade para entender como esse processo se dá nos Estados Unidos e como esse processo se dá na tribo Tupinambá daqui do Brasil, etc. E torna-se bastante possível achar essa unidade, porque agora você tem esse conceito que abarca as práticas humanas em sociedade de uma maneira geral. E aí você consegue fazer o estudo comparativo, certo? E a busca desse estudo comparativo, além de uma ciência que tenha abrangência, que possa encontrar leis gerais, que possa ter como é que a gente pode dizer, um longo alcance explicativo dos padrões de comportamento do homem em sociedade, é você entender também o processo de mudança das culturas na escala do tempo, certo? Porque você pode comparar culturas aqui, entre aspas, mais atrasadas e culturas, entre aspas, mais evoluídas, certo? Edward Taylor, ele faz parte de uma corrente que a gente chama de evolucionismo, da teoria da antropologia cultural chamada evolucionismo, e ela entende a cultura como sendo o entendimento da cultura parte por você compreender o processo no qual ela evolui a partir do desenvolvimento da técnica, da tecnologia, e esse desenvolvimento transformando os paradigmas culturais e sociais e gerando as mudanças da cultura, tá certo? Lembrando que antropologia, enquanto ciência, enquanto uma ciência que se funda em parâmetros modernos de cultura, ela entende a cultura como um aspecto observável, tá? Bastante observável, porque os padrões de comportamento que são baseados nela são visíveis, são registráveis, seus elementos materiais são possíveis de serem registrados e compreendidos em sua significação, certo? Então a cultura pode ser pensada nesse sentido como um objeto concreto. A ideia dos fatos sociais e culturais como coisas, como dizia Durkheim, ainda não estava desenvolvido, mas há uma dimensão da cultura como algo concreto que é bastante visível aqui na antropologia, tá certo? Então, esse é o conceito antropológico de cultura, a noção de cultura nas ciências sociais, tá?
Tudo isso está no livro do Dennis Kut, A Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Ele tem esse título, ele coloquei no portal da Faculdade Central, para a turma do primeiro período. Você encontra ele fácil no PDF na internet, tá certo? Um livro bastante interessante. Essa discussão que ele faz está nos capítulos 1º e 2º, tá? A gente pode dizer que essa evolução também tem outros desdobramentos, né? Você veja o roteiro que o Roque Laraia, né, tem um livro chamado O Conceito Antropológico de Cultura. Ele vai dizer que o desenvolvimento da ideia de cultura ele nasce de uma noção materialista em Locke, a ideia de que as ideias elas não são inatas, certo? A gente discutiu isso na aula de utilitarismo, né? Lá em sociologia. É uma ideia de que se não existem ideias inatas, todo o nosso saber, todo o nosso conhecimento, ele se processa na experiência com o mundo real, concreto, na relação que a gente tem com eles. Então, é a partir dessa ideia que a premissa da cultura, o conceito de cultura, ele tem uma conotação materialista. Rousseau vai trazer uma noção historicista da cultura, quando ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, certo? Ele vai distinguir natureza de cultura, e essa é uma outra distinção que é fundamental a gente ter aqui. Natureza é um conceito oposto ao de cultura, tá certo? Mesmo que essa linha seja complicada de você descobrir nas ciências humanas, onde é que termina a natureza, onde é que começa a cultura, essa distinção é fundamental. E Rousseau é quem traz ela, tá certo? Vai dizer que quando surge a civilização, a propriedade privada, as ciências e as artes, o homem sai do seu estado de natureza e se corrompe, tá? Isso está também no contrato social, no discurso sobre a origem das desigualdades. Então, você tem primeiro em Locke aqui essa dimensão concreta e material da cultura. Você tem em Rousseau a visão historicista da cultura, que esses aspectos da cultura eles surgem como realizações humanas num determinado tempo histórico, eles não são inatos, isso não é natural, então ele vai também separar a ideia de natureza e a ideia de cultura, tá certo? E o Edward Taylor, ele vai dar à cultura nessa essa concepção abrangente, admitindo também que é uma ideia diferente de natureza, entender que a cultura é realização do homem, ela distingue das realizações da natureza. O homem, enquanto ser natural, ele é uma realidade, mas ele tem que ser pensado também junto à ideia de homem enquanto ser cultural. Os aspectos da nossa humanidade que são produções culturais. Nosso aprendizado, nosso modo de agir. Como é que a gente separa essa ideia de natureza e cultura? É você falar, por exemplo, explicando grosseiramente. Quer dizer, o homem tem fome. Se alimentar com talheres, garfo e faca é próprio da cultura. Então você separa aqui o que é natureza e o que é cultura. O homem tem necessidades fisiológicas. Construir um espaço reservado chamado banheiro já é um aspecto da cultura, porque é culturalmente considerado reprovável você fazer necessidades fisiológicas na rua. Ou o homem tem desejo sexual. O desejo sexual ser realizado entre quatro paredes, no quarto, de maneira reservada, também moralmente falando, e a moral aparece aqui como produção da cultura, já que não existem ideias inatas, né? Essa é a perspectiva na filosofia desde Locke. Culturalmente falando, a moral desenvolvida historicamente, para usar a expressão de Rousseau, determina que é moralmente errado fazer sexo na rua, então costuma-se fazer em espaços reservados, tá? Então, é basicamente esse aspecto, separar que o conceito antropológico de cultura, ele também requer uma distinção de cultura e natureza, dizer que o homem está entre a cultura e entre a natureza. Os elementos da humanidade que são socialmente e culturalmente construídos, os elementos da humanidade que são próprios da natureza, são naturais e inatos a ele, tá?
A antropologia, como a gente já falou, ela se propõe a pegar o homem em sua totalidade, mas basicamente a gente vai tratar da relação do homem com a natureza aqui nesse curso, tá? A gente vai enfatizar a questão da antropologia cultural, tá? E como a gente já tinha falado, Eduardo Tyler faz parte de uma corrente da antropologia cultural, da teoria antropológica clássica, que a gente chama de evolucionismo, certo? Existem mais três teorias que a gente vai ver, além dessa, tem o evolucionismo, difusionismo, tá certo? Funcionalismo, e sim, está relacionado àquela concepção durkheimiana, e o estruturalismo. São quatro teorias que a gente vai ver aqui, mas isso fica para uma próxima aula. A gente fica por aqui, tá certo? Já espero que o conteúdo tenha sido claro. Próximo vídeo aula a gente vai falar aqui das concepções de evolucionismo cultural e difusionismo. E, mais uma vez, agradecer para quem escutou até o fim. Não deixem de ler o material que a gente indica nessas aulas. E até uma próxima. Um grande abraço para todos.